Olá pessoal, esse vídeo é para quem está procurando um bom sistema de gestão prático, completo, com todos os recursos que o empresário procura num bom sistema de gestão. Eu sou o Carlos Sogler, sou empresário e consultor de TI e hoje eu vou apresentar para vocês o sistema Control. É o sistema que eu uso, indico e recomendo para todos os meus amigos e clientes de TI. Então, se você ainda está em dúvida, né, você vai abrir uma empresa, ou já tem uma empresa aberta, já tem algum sistema que não atende, né, em alguns recursos que você precisa, esse é o sistema que eu recomendo para vocês, tá, pessoal? Eu uso há mais de 8 anos e me atende na grande maioria dos quesitos necessários aí para uma boa gestão de qualquer negócio, né? Ele vai atender ali material de construção, loja de confecções, um mercado, uma padaria, setores de serviços, oficina mecânica, mais de 40 segmentos diferentes são atendidos pelo sistema Control. Atualmente, pessoal, a gente tem uma base de mais de 30 mil clientes utilizando o sistema Control pelo Brasil inteiro. Então é um sistema bem robusto, está no mercado desde 2002 e ele vem sido sempre atualizado, né, em todos os níveis que o mercado exige, né? Então, começando aqui para vocês, a gente tem aqui a primeira tela, que é essa tela de login, né, onde você vai informar ali o usuário que vai acessar o sistema. Você pode ter vários usuários com diversas permissões, cada um, né? Um usuário pode cadastrar, o outro pode alterar o preço, o outro pode mexer no estoque, mas cada um com suas funções, né? Sem que um atropele o outro, nem que acabe gerando transtornos ali na empresa quando um acessa no usuário do outro, todo mundo sabe a senha de todo mundo, isso acaba criando um grande problema para a gestão, né? Porque um vai falar que não foi ele que mexeu, que usou o usuário do outro e que o outro sabe a senha. Então é sempre bom que, se você tem 3, 4, 5, 6 funcionários na sua empresa ou mais, cada um tenha as suas atribuições e cada um tenha a sua senha que só ele conheça, tá certo? Então vamos lá, vou entrar aqui com a minha senha. E aqui, pessoal, a gente tem em manutenção a agenda do dia. Assim que você começa a analisar o sistema, né, você pode ver aqui alguns recursos. Assim que você entra no sistema no dia, pela manhã, você pode ver aqui o que tem, né, de pendências, de contas a pagar, de cobranças do dia e de avisos do sistema. Então, existem 11 notas com problemas nos XMLs importados. Então, você precisa verificar essas notas, né? O que aconteceu. Coletor de XML. Existem 526 documentos disponíveis que aguardam uma manifestação eletrônica. Isso aqui é importantíssimo, tá, pessoal? Infelizmente, a gente vive no Brasil, onde a gente tem muitas situações que ocorrem, não era para acontecer, mas infelizmente acontece, onde você tem pessoas que têm acesso a teus dados, teu cadastro, e às vezes podem ser feitas comprinhas pequenas de 40, 50, 60 reais e você não reconhece aquilo, não foi você que fez. Então você pode, pelo coletor de XML, esse recurso aqui do sistema, manifestar o desconhecimento dessa nota. Então, com isso, você vai dar o conhecimento para a Receita Federal de que não foi você que fez aquela compra. Então, você vai ser isento de imposto, etc. e tal. E a empresa também vai ficar mais atenta para não permitir que esse tipo de coisa fique acontecendo, né? Então, é sempre bom analisar isso para que você não acabe pagando por compras que não foi você que fez. Seguindo aqui, a gente tem cobranças do dia. Então, se hoje tiverem cobranças a serem feitas, hoje não tem porque é domingo especificamente, né? Então não apareceu nenhum aqui. Então, por exemplo, se tem compras vencendo amanhã dos clientes, ele vai mostrar toda a relação dos clientes que estão vencendo naquele dia, né? Aí tem aqui, ponto de reposição. Então, quais produtos estão no estoque mínimo ou já acabaram, né? E precisam ser repostos. Você já vê todos aqui nessa lista para você ter esse acompanhamento e não deixar produtos faltarem no seu comércio, na sua loja, né? Muitas vezes um dos motivos do comércio não crescer é o cliente ficar indo até lá
e procurar um produto específico, né? Ah, tem uma resistência de chuveiro? Não. Tem um solvente? Não, acabou. Então, assim, o cliente fala, ah, eu sempre vou naquela loja e falta muita coisa, então não compensa. O concorrente ali tem mais estrutura e tudo que a gente vai procurar sempre encontra, dificilmente não acha. Então, é uma coisa que vai te ajudar nesse ponto, né? Não deixar faltar mercadoria, para que teu cliente sempre que vá atrás encontre. E como são muitos produtos, se você não tiver um controle como esse, um auxílio desse, você acaba se perdendo também e não vendo o que já acabou, né? Outro recurso importantíssimo é esse aqui, pessoal, produtos sem venda. Ele vai gerar aqui o relatório. Então, o que ele vai analisar? Os produtos que têm 45 a 60 dias sem vender, 61 a 120 dias. Então, assim, o mais preocupante é a partir daqui, de 121 a 180 dias, né? Então, tem 4 meses, né? Até 6 meses esse produto parado. Então, é produto parado em estoque. Se você não correr atrás de colocar umas ofertas, né? Vender um pouco mais barato, você vai ficar com esse dinheiro parado. Então, não faz sentido. Muitos empresários às vezes vão atrás de empréstimo no banco quando tem um estoque muito grande que seria só colocar uma oferta, né? Colocar um valor menor e você conseguiria captar o recurso e não teria que ficar pagando juros ao banco e etc e tal, né? Então, esse recurso ajuda demais nessa questão, porque, de novo, a olho nu, apenas vendo assim, você não sabe há quanto tempo aquele produto está parado ali. Então, esse relatório acompanha desde a entrada do produto até o último dia que ele foi vendido. Então, se está aqui, você já sabe que ele é um tipo de produto que precisa de uma atenção para poder retornar um ganho financeiro para você, né? Continuando aqui, se você trabalha com cheques, ele vai mostrar os cheques a compensar do dia. Pós-venda, se você tiver visitas, né, que você queira fazer, ou dar um retorno, você está precisando daquele material, você pode, né, incluir aqui também. Boletos com diferença, se você tiver boletos a pagar para os seus fornecedores, né, que está apresentando alguma diferença, ele traz aqui também. Contas a pagar do dia, tudo que você tiver a pagar, seja conta de água, funcionário, você pode incluir aqui. Mas o que você traz pela nota fiscal de entrada, ele automaticamente já coloca o valor aqui, tá certo? Então assim você vai ter um controle, né? Então vencimento 23, 24 e assim você consegue se manter em dia ali, né? Se eu vier aqui, inclusive nesse link ó, aqui embaixo, e vier no mês atual, né, não quitadas e abrir, ele me mostra aqui, eu tenho todo esse valor aqui para pagar esse mês. Então eu já tenho que ficar alerta nisso daí, né, para não deixar passar, não deixar vencer e por aí vai. E por último, pendências do sistema. Quantos pedidos eu tenho em aberto, né? Ainda está aguardando alguma questão, alguma inclusão de item, quantos orçamentos em aberto, né? E quantos pedidos abertos também. No caso, são as vendas aqui reais. Então, eu preciso dar uma olhada nisso aqui, porque, por exemplo, é muito orçamento aberto. Então, eu posso ver com os vendedores o que está acontecendo, por que não teve um retorno e etc e tal, né? Então, isso daqui me dá um geral do meu negócio, né? E eu vou conseguir ter uma noção do que eu preciso fazer hoje. Então, ok, vou fechar essa tela e a partir daí eu vou entrar em outros recursos aqui para vocês verem algumas funcionalidades, algumas coisas que são muito úteis, né, no dia a dia. Então, por exemplo, quando eu venho aqui em clientes e eu quero incluir um novo cliente, eu posso aqui apenas colocar o CNPJ dele, ó, por exemplo, né? Aí eu venho aqui em buscar cadastro na Receita. Ele já preenche tudo para mim. Tá vendo aqui? Então é muito mais rápido o cadastro, não precisa ficar colocando, né, cada informaçãozinha, porque ele já faz para mim automaticamente, tá certo? Esse é um dos recursos que vai facilitar bastante, né, na hora da venda. Claro, não funciona com CPF, porque CPF a Receita não disponibiliza os dados assim, só se tiver uma autorização do cliente, né? Aí, no caso do CPF, você realmente precisa preencher o CPF do cliente, o nome, o endereço e um telefone dele, né? Então você daria OK e esse cliente já estaria incluído. Mas como é só teste, eu não vou
dar sequência aqui, né? Mas se eu pesquiso um cliente qualquer aqui, ó, esses caracteres coringa é para ele analisar se o nome está no meio, está no fim, ele vai lá e encontra para mim onde estiver, tá certo? Então tá aqui, Carlos Antonielli. Eu posso vir aqui em dados financeiros e posso lançar algumas informações aqui, né? Como paga aluguel, qual que é a renda. Eu poderia definir um limite. O campo está oculto aqui agora, mas existe o campo limite aqui também, tá, gente? Para poder definir quanto que esse cliente pode comprar, né? Porque se, por exemplo, já vendeu para ele R$ 1.000 a prazo e o limite dele é de R$ 1.000, se ele vier fazer uma compra no outro dia de mais 500, o sistema vai dar um alerta. Olha, já existe um limite total utilizado. Você vai abrir mais vendas a prazo para esse cliente, tem certeza disso? Então já te dá esse alerta. Porque às vezes quando você vende, você nem lembra, né? Quanto que já vendeu, qual que é o limite que ele tem, se já ultrapassou ou não. E aqui você tem histórico financeiro. O que tiver de venda, de parcela desse cliente vai aparecer aqui, tá certo? No caso desse, no caso é o meu próprio nome, né? Não tem nada vinculado aqui. Mas existiria se eu procurasse no nome de outra pessoa, né? Eu não vou procurar para preservar o nome das pessoas, enfim, né? Então eu vou sair aqui. Outro detalhe importante aqui é quando você faz um orçamento. Eu estou passando um geral para vocês, pessoal, porque o sistema tem muito recurso, mas eu estou tentando ser breve para poder vocês terem uma ideia de qual é o funcionamento, dos recursos que tem, do quanto aquilo pode te ajudar no dia a dia, né? Então, se eu tenho aqui, por exemplo, deixa eu ver nos últimos, todo período. Certo, tem alguns aqui. Vou abrir esse, por exemplo. Então, eu posso definir uma validade, né? Esse aqui, por exemplo, já é do ano passado. Vamos dizer que esse cliente retornou e eu quero dar sequência nessa venda, né? Ele já estaria vencido, obviamente, né? Um ano não seria mais esse preço. Mas vamos dizer que eu fiz um orçamento agora, né? Aí o cliente volta amanhã. Eu só transformo ele em uma venda aqui, ó. Transforma. Ele pede a senha sempre, né? Então, quando eu desse OK aqui, eu não vou dar porque eu não tenho interesse de transformar agora, era apenas um teste para demonstrar para vocês. Então, no momento que eu coloco a senha e dou OK, ele transformaria em venda e eu já poderia faturar e mandar para o frente de caixa, né? Para poder receber aquele pagamento. Então, assim, todos os orçamentos feitos, quando o cliente retorna, não precisa você lançar tudo de novo em uma venda, tá certo? É só transformar aquele que já existe. Então, isso também facilita bastante aí no dia a dia, né? São detalhezinhos que às vezes se não tem, você não acaba passando por despercebido, né? Ah, o sistema faz isso, ele transforma em venda direto, ou eu tenho que lançar todos os produtos? Ninguém se pergunta isso, né? Então você já tem esse recurso, você já sabe que aqui no sistema Control é possível fazer. Outra coisa importante é isso aqui, ó. Se eu tenho aqui uma venda que eu vou fazer para o Carlos, vou incluir aqui, pesquisar todos os produtos, colocar esse aqui mesmo. Então, quantidade 1, vou dar um OK. Então, é um item só. Se eu for fazer outra venda desse mesmo item, né, para esse cliente ou para outro cliente, eu poderia simplesmente fazer outra venda, né? Seria muito simples. Mas imagina que você tenha 40 itens, né, que você já colocou, e o outro cliente também vai precisar. Ele viu que o amigo dele comprou e ele também quer todos aqueles itens. Então você pode simplesmente duplicar essa venda aqui, ó. E aí quando você duplica,
ele já traz tudo para outra venda novamente, tá certo? Então você pode aqui alterar o cliente, você pode lançar mais produtos caso o outro cliente queira, ou simplesmente já pode mandar para faturamento essa daí. Então como que vai ser o faturamento? Ele vai pagar no prazo, vai ser na condição de pagamento 10, que é para 30 dias, e ok. Então ele já está faturado aqui, seria só mandar para o PDV agora, né? E o frente de caixa passaria essa venda. Ele importa lá e finaliza, tá certo? Eu vou voltar aqui. Outra coisa importante aqui no cadastro de produtos, olha. Quando você analisa, por exemplo, qualquer produto desses aqui, você pode ver as tabelas de preços disponíveis. Então, se você tem um produto que custa R$ 24,08, se for pagar no cartão de débito ou uma vez no crédito, você teria a condição de vender mais barato. Então, ficaria por R$ 21,67. Se for em dinheiro, o desconto é maior ainda. Ficaria por R$ 20 esse mesmo produto. Então você consegue incluir tabelas de preços para diferentes condições de venda desse mesmo produto. Isso também ajuda demais. Você já tem uma tabela pré-definida, considerando as porcentagens possíveis, e assim você consegue direcionar o teu pessoal de vendas também melhor, né? Basicamente, aqui o que eu queria mostrar para vocês do sistema de retaguarda é isso por enquanto, tá certo? Aí eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou abrir o PDV. E aqui no PDV, pessoal, também conhecido como frente de caixa, né? É onde a gente faz toda a parte de venda rápida, né? Onde a gente, de fato, recebe o dinheiro. Só fazer uma configuração prévia que ele ainda não estava configurado nessa máquina. Ótimo. Então, assim que entra no sistema, ele já informa logo aqui, ó. Existe um caixa aberto, pressione F8 para fechar. Então, eu tenho que fechar, né? Eu informaria os valores aqui agora, mas não vem o caso. Mas no fechamento você sempre deve informar os valores, né? Que foram operados durante o dia. Se abrir o caixa com R$ 100, entrou mais 500 em dinheiro, mais 200 em Pix e mais 300 em cartão, você informa desta maneira que entrou para que tenha um fechamento adequado no final do dia e não falte nenhum valor, porque se faltar ele vai mostrar. Se você colocar, por exemplo, que foi 250 em cartão, vai ter uma falta de R$ 50 na espécie cartão. Então isso te dá um controle maior também sobre essa questão dos recebimentos diários. Não vou imprimir porque não interessa. Aí pressiona F8 também para abrir o caixa e começar. Então eu vou colocar aqui, ó, dinheiro, valor. Vamos dizer que eu abri com R$ 250 de troco, para troco. Ok, então eu vou movimentar a partir desses 250. Então aqui no PDV, ele imprimiria agora, né, a forma como foi o fechamento de caixa, mas como eu não tenho impressora configurada aqui, é só uma base de dados de teste, ele imprimiria no arquivo. Mas continuando aqui, ó. Lembra que eu falei do F9, né? Se eu pressionar o F9, ele vai me mostrar as vendas que podem ser importadas, que vieram de lá do retaguarda, né? Então eu estava fazendo teste com essa daqui, dupliquei, né? Então venho para o retaguarda e tá ali, ó. Abafador de ruídos, 24,08. Então vamos dizer aqui que o cliente pediu um desconto. Aí eu posso dar um Ctrl D de desconto, pressiono T de total aqui, dou Enter e vou tirar ali R$ 4,08, né? Por exemplo, para ficar R$ 20 fechado. Claro, se for possível fazer isso, né? Você não vai dar um desconto alto se não for o caso. Então dou OK, ele pede sempre a senha e lá está, R$ 20. Se eu pressionar a barra de espaço, ele vai me mostrar ali, o subtotal era 24,08, o desconto concedido foi de R$ 4,08, o total fica R$ 20. Você pode dar um desconto de porcentagem também, tá, gente? Ao invés de reais, você escolheria porcentagem e aplicaria 5%, 10%, né? Depende da situação. Então aqui, se vocês observarem,
ele mudou para valor. Assim que eu importei, estava como produto. Eu vou dar um ESC para ele sair desse fechamento e mostrar a vocês aqui que eu posso continuar incluindo outros produtos. Então, por exemplo, um cimento. Ele incluiu aqui para mim, daria R$ 59,16. Então, se eu quero finalizar agora só com esse abafador e esse cimento já, eu posso finalizar. Mas se eu quiser tirar esse cimento aqui, porque de repente entrou o cimento errado, eu dou um menos no teclado. Tem certeza que quer excluir o item selecionado? Eu digo que sim. Aí eu vou verificar direito e o cimento que eu queria não era o de 25, era o de 50 quilos. Então, perfeito, ele já lançou o cimento correto. Então, aqui está o subtotal, R$ 76,59. Então, o cliente pediu desconto, ok, vamos dar o desconto. Ctrl D de dado, total, T de total. Volto aqui na operação de desconto, vai ser em reais de novo e eu vou dar R$ 6,59 de desconto para ele. Ele vai pagar só R$ 70. Aí eu dou um ok, ponho a minha senha. E beleza, ficou ali R$ 70. Dei o desconto, certo? Mas vamos supor que nesse momento o cliente falou para mim o seguinte: olha, peraí que eu vou ver mais uma cola ali e uma lixa, né? Então você ficou travado porque ele vai lá ainda correr atrás disso, né? Cliente é indeciso muitas vezes. Então você tá com outras pessoas na fila querendo passar uma coisa pequena, né? Uma resistência de chuveiro, por exemplo. Então o que você faz? Você dá um Ctrl L para fazer a limpeza de caixa, né? Deseja realmente limpar o frente de caixa? Sim. Aí você pode agora atender aquele outro cliente, ó. Resistência de chuveiro. Então eu vou aqui. Vamos dizer que o cliente pediu o CPF na nota, tá? Então você dá um F3, digita lá o CPF do cliente, tal. Eu não vou digitar, mas seria o caso de digitar, né? Se ele pedisse. E aí daria OK. E agora eu já vou para a barra de espaço. E aí o cliente me disse que ele quer pagar esse 7,50, R$ 5 vai ser em dinheiro e a diferença vai ser em Pix. Então, como eu falei para vocês, aqui muda de produto para valor quando pressiona a barra de espaço, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, valor R$ 5, dou um Enter e digo que é em dinheiro. Ele me mostra o saldo, ainda tem R$ 2,50. Esses R$ 2,50 vão ser pagos como? Então, R$ 2,50, dou Enter. Então, o cliente me diz que vai ser pago em Pix. Quando eu dou Enter, ele já vai emitir a nota fiscal para o cliente e tal, e já fica tudo certinho, né? Essa máquina de teste está sem o certificado digital, por isso que não conseguiu finalizar. Então, seria isso, né? O fechamento rápido é esse, mas essa venda era só teste, eu não quero. O cliente desistiu, eu vou dar um F2, tem certeza que quer cancelar toda a venda? Sim. Aí eu vou lá e cancelo a venda, ela sai do frente de caixa, ok? Então agora o outro cliente voltou, eu já consegui pegar minha lixa e minha cola. Então você dá um F9, resgata aquela venda, ela volta, tá vendo aí? Do jeito que estava. Aí você inclui lá a cola que ele queria, né? Pode ser essa aqui mesmo. Ele está dizendo que é possível lançar com desconto. Então eu vou dar barra de espaço e vou dar ESC, porque eu tenho que dar o desconto de novo, né? Então cola